Muito obrigado, Anil. É ótimo ver muitos rostos familiares aqui. Estou feliz que aconteça que não temos a maioria do FOMC aqui. Então podemos falar uns com os outros sem violar a lei do governo do Sol. Sendo assim, tenho algumas palavras sobre a economia e a política, ansioso pela nossa discussão. Apesar do aumento da incerteza, a economia do ZEUA continua a estar em um bom lugar. O mercado de trabalho está sólido com a inflação próxima à meta de 2% a longo prazo. No FID, nos concentramos nos objetivos duplos de mandato que nos damos pelo Congresso, emprego máximo e preços estáveis. Nos dados recentes, a economia cresceu solidamente. No quarto trimestre do último ano, o PIB aumentou 2,3% anualmente, prolongando o crescimento consistente, sustentado por gastos resilientes do consumidor. Os indicadores recentes apontam que os gastos do consumidor podem ser moderados em relação ao rápido crescimento no segundo semestre de 2024. Além disso, pesquisas recentes de famílias e empresas apontam que as perspectivas econômicas aumentaram a incerteza. Ainda veremos como esses desenvolvimentos poderão afetar os futuros gastos e investimentos. As leituras de sentimento não têm sido um bom preditor do crescimento do consumo nos últimos anos. Continuamos monitorando cuidadosamente vários indicadores de gastos domésticos e empresariais. Muitos indicadores mostram que o mercado de trabalho é sólido e, em geral, equilibrado. O relatório de emprego divulgado revelou que adicionaram-se 151 mil empregos em fevereiro, com a taxa de desemprego subindo para 4,1% no último mês, suavizando a volatilidade mensal. Desde setembro, a média de novas adições mensais foi de 200 mil. A taxa de desemprego permanece baixa e manteve um intervalo estreito entre 3,9% e 4,2% no ano passado. A lacuna entre empregos e trabalhadores diminuiu e a taxa de demissão caiu abaixo do nível pré-pandemia. O crescimento salarial ultrapassa a inflação, sendo mais sustentável do que após a última pandemia. Com o crescimento salarial moderado, a oferta e demanda de mão de obra estão mais equilibradas. O mercado de trabalho não é uma fonte significativa de pressão inflativa para a inflação. A inflação caiu muito do pico acima de 7% em meados de 2022, sem um aumento acentuado do desemprego. Este resultado, historicamente incomum e mais bem-vindo. Despite significant progress in reducing inflation, recent readings are still somewhat above our 2% target. O caminho para retornar sustentavelmente a inflação ao nosso objetivo é badado e esperamos que isso continue. We see continuous progress in sectors that are still elevated, such as housing services and non-housing market-based services components. Inflation can be volatile from month to month, and we do not overreact to one or two readings that are higher or lower than expected. Data released last week shows total PCE prices rose 2.5% in the 12 months ending in January, and core PCE prices rose 2.6%. We pay close attention to a wide range of inflation expectation measures, and some short-term measures have risen recently. Vemos isso em medidas baseadas no mercado e na pesquisa, e entrevistados na pesquisa, consumidores e empresas mencionam tarifas como fator motriz para além do próximo ano ou mais. No entanto, a maioria das expectativas de longo prazo permanece estável e consistente com nossa meta de inflação de 2%. Olhando para o futuro, o novo governo está implementando mudanças políticas significativas em 4 áreas distintas: comércio, imigração, política fiscal e regulamentação. É o efeito líquido dessas mudanças políticas que importará para a economia e para o caminho da política monetária. While there have been recent developments in some of these areas, particularly trade policy, uncertainty around the changes and their likely effects remains high. Ao analisar as informações recebidas, nos concentramos em separar o sinal do ruído, as the outlook evolves. Não precisamos estar ansiosos e estamos bem posicionados para esperar por maior clareza. Policy is not on a preset course. If the economy remains strong but inflation doesn't advance sustainably towards 2%, we may maintain policy restriction for longer. If the labor market unexpectedly weakens or inflation falls more quickly than expected, we may ease policy accordingly. Nossa atual posição política está bem posicionada para lidar com os riscos e incertezas que enfrentamos ao executar ambos os lados de nosso mandato. Antes de concluir, vou notar que em nossa última reunião FOMC, começamos a revisão quinquenal da segunda estrutura de política monetária. Consideraremos alterações em nossa declaração de consenso e em nossa comunicação como parte desta revisão.
A declaração de consenso explica nossa estrutura para a condução da política monetária em busca de nossos objetivos estatutários. Consideraremos as lições dos últimos 5 anos e adaptaremos nossa abordagem, quando apropriado, para servir melhor o povo americano para o qual somos responsáveis. A meta de inflação de 2% será mantida e não é um foco da revisão. Esta revisão pública será familiar para aqueles que acompanharam o nosso processo há 5 anos. Realizaremos eventos de extensão externa em todo o país, envolvendo uma série de festas, incluindo eventos de ouvir federais. Estamos abertos a novas ideias e feedback crítico. Organizaremos uma conferência de pesquisa em Washington em maio. Planejamos concluir a revisão até o final do verão. Muito obrigado. Estou ansioso para sua pergunta, Daniele. Certo. Obrigado por isso. Antes de entrarmos na conjunção atual, há mais alguma coisa que você possa compartilhar sobre onde você acha que a estrutura vai aterrar? É bom ouvir os parâmetros que você estabeleceu, mas há algo mais que você possa dizer além do que você acaba de dizer? Claro. Então mencionei que existem 2 mudanças reais na declaração de consenso. Eles estão focados em nossa comunicação pós-reunião. Vamos examinar essas 2 alterações. Quanto à declaração de consenso, também conhecida como Declaração sobre Metas de Longo Prazo e Política Monetária, precisamos de um nome mais curto. Vamos analisar com mais detalhes as mudanças implementadas em 2020. Se voltarmos a 2020, perceberemos que estamos no limite inferior efetivo há 7 anos, nunca atingindo taxas acima de 2%. Nós estávamos em 1,5% quando a pandemia chegou, e a sensação é que mesmo se uma leve crise vir, voltaremos ao limite inferior efetivo e talvez voltaremos ao limite inferior por anos. Então, estamos procurando maneiras de minimizar a probabilidade disso. Um resultado bastante padrão da pesquisa é uma estratégia de maquiagem. É isso que é isso. Então, as mudanças na estrutura que fizemos foram muito focadas na importância do problema do limite inferior efetivo, que era considerado o grande problema na época. Nós somos as mudanças que fizemos. Então, pensamos que essas questões seriam persistentes, mas o universo tinha outras ideias. A pandemia chegou apenas alguns meses depois de implementar a estrutura e realmente mudou toda a mistura. E a ideia de excesso de inflação, excesso modesto ou excesso moderado, realmente se tornou irrelevante. Voltamos à estrutura regular e fizemos o que fizemos. E isso, você sabe, você tem resultados hoje. Então, acho que vamos analisar, por exemplo, o foco na declaração de consenso. Vamos analisar o foco que temos no limite inferior efetivo. Provavelmente não é mais o caso base, mas provavelmente ainda é relevante. Vamos analisar a deficiência, que é uma ideia interessante, mas há diferentes maneiras de expressar isso, e certamente também vamos analisar a ideia de ter um excesso moderado da inflação sobre a meta de 2% após o período de inflação baixo. Estamos olhando para todas essas coisas. Mais uma vez, espero que você seja feito até o final do verão. Em termos de comunicação, você sabe, especialmente nossa comunicação pós-reunião, vamos analisar de perto o SCP e nos comparar com outros bancos centrais em todo o mundo. Esta será a nossa segunda reunião, depois de algumas semanas. Acho que terminaremos a tempo, você sabe, um pouco no final do verão. Sim, ótimo. Permita-me aprofundar mais nesta questão sobre o nível de preços e a taxa de inflação. Você sabe, né, os economistas passam muito tempo a distinguir entre a taxa de mudança e o nível. Eu não tenho certeza se o público entende completamente isso, porque você vê essas pesquisas sobre o quão as pessoas estão frustradas com a inflação. A inflação agora não é tão diferente do seu objetivo. Está acima, mas não significativo. Mas você acha que a estabilidade de preços precisa levar em consideração a que distância você do objetivo? Se você tiver um aumento significativo e o nível permanece alto, mesmo que a taxa de inflação volte ao normal, é isso que precisamos reconsiderar? O público experimenta o impacto diretamente nos preços das coisas. Os preços aumentaram significativamente em 2021, 2022 e em parte de 2023. Ao abordar a inflação, focamos na taxa de mudança atual. No entanto, o público não está errado em perceber os preços altos. Mesmo com um mercado de trabalho robusto,
Se as pessoas enfrentam dificuldades por causa dos altos preços, isso é o que realmente importa e sentem. Portanto, eles têm razão sobre suas percepções. No que se refere à estabilidade de preços, acredito que não há necessidade de redefinição. Como Alan Greenspan colocou, talvez não com essas palavras exatas, todos aqui entendem que estabilidade de preços significa que negócios e famílias podem tomar suas decisões econômicas sem preocupações com alta inflação. Eu não acho que precisamos repensar a inflação como lidamos. Eu não acho que precisamos reinventar a estabilidade de preços. Então, entendido. Vamos falar sobre o elefante na sala. Economistas normalmente assumem que uma tarifa é passada para os preços domésticos e, como o secretário do Tesouro disse ontem, isso mudaria o nível dos preços uma vez, mas não significaria nada para a inflação um ano depois. Se estarmos olhando para o que acontece no próximo ano, como saberíamos se a visão convencional não está correta e que vazou para algo mais preocupante? Então, acho que começar com o geral, o pensamento geral é que, se houver um aumento nos preços, essa é uma coisa única que passará pela economia. Então, não é apropriado responder a isso porque nossa política de design reduzirá o emprego e a inatividade, e isso não precisa ser feito. Então, se puder, você olha através dessas coisas. Então, se você colocar isso no contexto das tarifas, você sabe, acho que se você olhar para onde está a previsão, olhar para o blue chip, olhar para onde todos preveem algum efeito da inflação das tarifas. Então, é provável que você saiba que, se as tarifas forem impostas, vamos lembrar, realmente não sabemos o que está acontecendo. Somos um estágio em que ainda temos muito incertos sobre o que serão tarifados, por quanto tempo e em que nível. Precisamos esperar para ver tudo. É provável que alguns encontrem seu caminho. Isso afetará exportadores, importadores, varejistas e consumidores. Vamos observar. Em um caso simples, onde sabemos que é uma coisa única, você sabe, o livro diz que olhe para olhar. Mas acho que você quer ter certeza de algumas coisas. Uma é que, se transformar em uma série de coisas e é mais do que isso, se o aumento for maior, isso importa. O que realmente importa é o que acontece com as expectativas de inflação a longo prazo e quão persistentes são os efeitos da inflação. Você quer olhar para todas essas coisas e lembrar o contexto atual, que é, você sabe, nós deixamos uma inflação muito alta e não voltamos completamente a 2% de uma base sustentável. É crucial considerar tudo isso ao tomar a decisão. Eu vou apontar as pessoas para 2019, você sabe, quando tivemos cortes de impostos e empregos, imigração menor, você sabe, política regulatória sob o primeiro regime do presidente Trump. Você sabe, subimos 3 vezes porque o crescimento enfraqueceu muito. Então, há muitos efeitos das tarifas. A relevância de todas essas políticas importa mais para a nossa política, não apenas as tarifas, mas o crescimento e demais resultados dessas grandes mudanças econômicas. Ok, só para dar um ponto sobre isso, eu acho que sei o que você vai dizer, mas a regra habitual que os economistas mantêm é que quando uma incerteza é alta, somos gradualistas. Eu quero saber se você considera isso o referente ou âncora certo para pensar. Eu entendo isso como a referência ou âncora correta agora. A razão é que o custo de ser cauteloso é extremamente baixo. Você sabe, nós, a economia está bem. Não precisa de nós fazer nada. Então podemos esperar, devemos esperar. Eu acho que há casos em que a incerteza é alta, onde isso não seria o caso, onde o custo de ir lento pode ser alto. Por exemplo, você sabe se as expectativas de inflação estão claramente sob pressão ou se você está no início da pandemia. Portanto, a incerteza é inquestionável, mas você agiu muito agressivamente porque o custo potencial de não fazer isso é muito alto. Isso é interessante. Vou fazer mais algumas perguntas conjuntas, mas muitas pessoas na sala aqui estão muito curiosas sobre o que você quer dizer sobre o final da Basileia 3. Então, isso está dentro do beisebol, mas as carteiras das pessoas dependem disso. Então, você quer dizer algo sobre isso? Claro, absolutamente. Então, nossa opinião no federal é que pretendemos completar o final do jogo da Basileia 3.
Achamos que isso é muito importante. Acreditamos que o Acordo de Basileia é realmente importante para estabelecer um padrão mínimo para o Banco Internacional em todo o mundo. Esperamos que o que estamos esperando até que as agências bancárias do CERN-NAIA realmente retomem e funcionem com uma nova liderança. Mas uma vez que eles forem, esperamos totalmente voltar a esse trabalho e concluir o final do jogo da Basileia 3. Eu tenho boas razões para pensar que podemos fazer isso. Essa é uma boa notícia. Outro beisebol dentro. Mas muitas discussões foram discutidas nas últimas semanas sobre mudanças nas estatísticas sobre a economia. O Departamento de Comércio dissolveu recentemente o Comitê Consultivo Federal de Estatísticas Econômicas. Percebi que durante a pandemia de Covid-19 parece que há muitos sinais de que a economia está um pouco prejudicada ou menos eficiente. Então precisamos nos preocupar se a capacidade do Fed de fazer seu trabalho pode ser questionada devido a deficiências nas estatísticas. Vocês já vão fazer isso? Vou fazer essa pergunta a todos. Sim. Então há duas coisas diferentes. Eu acho que precisa dizer que os dados do governo que obtemos do governo são extremamente importantes, os dados que obtemos do Departamento de Análise Econômica e do Departamento de Estatísticas Trabalhosas. O padrão de ouro para os dados para rastrear o que está acontecendo na economia é muito, muito importante. É algo que os Estados Unidos lideram há muito tempo e precisamos continuar liderando. É verdade que as respostas da pesquisa diminuíram e alguns dados se tornaram mais voláteis. Isso só significa que é algo que precisamos continuar fazendo e investir. Então, acho que isso é importante, os dados da pandemia, isso é diferente. Você sabe, você precisa medir coisas como, você sabe quantas pessoas estão indo para um restaurante, quantas pessoas podem ver dados abertos e coisas assim. Então, há muitos dados que recebemos sobre isso, mostrando que as pessoas voltam, quantas pessoas voltam para o trabalho de metrô e assim. Isso é importante. Acontece que todos esses dados não são, você sabe, não são super relevantes, exceto em emergências. Outra coisa é, no entanto, você sabe, no feed, há algum tempo, você sabe, tentamos trabalhar com esses grandes conjuntos de dados que estão disponíveis em tempo real agora, por exemplo, de empresas de cartões de crédito e coisas semelhantes. Você sabe, tentar usar essas coleções de dados novas e vastas de uma maneira em tempo real, você sabe, é algo que é realmente útil. Ok, eu queria perguntar se há algumas estatísticas favoritas do setor privado que você acha que todos devem olhar, mas parece que agora você acabou de nos dar uma dica sobre isso. Deixe-me fazer algumas perguntas detalhadas e de longo prazo. Eu sei que você ainda não está refletido, mas quando olhamos para trás para o aumento da inflação e depois declínio, qual é a lição que você acha sobre o que acabamos de viver? Sim, então acho que é cedo para dizer, eu acho que vamos fazer, acho o que aconteceu, por quê e o que, você sabe, né, o que tudo isso, todas essas questões em torno disso, a pandemia e a inflação e os esforços para reduzir a inflação. Os economistas vão lutar por isso por muito tempo depois de todos nós forem embora. Mas eu vou dizer algumas coisas. Uma coisa, a cauda é mais gorda do que você pensa. Por mais que você ache ela gorda, sempre é mais. A humanidade sempre fala sobre incerteza, e como tudo é altamente incerto. Nós sempre soubemos disso. A cauda é mais gorda do que pensamos. Ninguém previu a pandemia. Não estava na nossa estrutura ao chegar, então voltamos à estrutura antiga para lidar com isso. Há sempre essa possibilidade. Segundo, certamente acho que se você olha, falei sobre isso no Jackson Hole no ano passado. Se eu olhar para trás, parece que você tem uma explosão global de inflação em todos os lugares ao mesmo tempo. Em grande parte, você precisa olhar para fatores globais, que representam uma demanda muito forte, mais forte do que pensamos. Eu não acho que temos, você sabe, o erro de previsão é duas partes. Parte 1 é que a demanda é mais forte do que pensamos. Foi realmente, você sabe, nós. Então o outro lado é o lado da oferta. Você sabe, o lado da oferta está restrito. Perdemos 8 milhões de trabalhadores e demoramos muito tempo para recuperá-los. Também é tudo o que aconteceu. Demorou mais tempo do que pensamos para desconectar.
E você sabe, nunca o vimos antes. Nós sabemos em tempo real que seria muito difícil fazer isso correto. Mas essas duas coisas criaram inflação em todo o mundo, o Banco Central interveio e, em geral, estamos de volta, você sabe, próximo da inflação obrigatória e o emprego está próximo da taxa natural, não apenas nos Estados Unidos, mas em todos os lugares. Então, de certa forma, a estrutura funcionou, mas acho que aprendemos. Aprendemos algumas dessas lições e ainda as aprenderemos. Ok. Outra pergunta nessa direção é que os Estados Unidos realmente tiveram a recuperação mais rápida de todas as principais economias e entendemos por que isso é e faz isso. Houve uma pergunta no último painel sobre por que estrela e crescimento potencial. Você acha que estamos aprendendo algo sobre o limite de velocidade da economia ou é apenas acaso? Sim, eu acho. Eu vou reduzir o desempenho da UE para 3 aspectos principais. O primeiro é uma das características estruturais: um mercado de trabalho mais flexível, um mercado de capitais altamente desenvolvido, uma cultura inovadora e um Estado de direito. Tudo isso contribui para termos uma indústria de capital de risco. Outros países estão tentando financiar bancos em estágios precoces que não funcionam. Então, todas essas coisas nos fazem responder por 40 anos de produtividade. Isso é o dobro da produtividade da Europa. Isso aumenta. Então é isso. Uma coisa 2 é apenas população. Temos um grande aumento da população em 22 e 23 anos, o que não ajuda para a população per capita, mas o movimento da linha superior. Qual é a terceira coisa? Produtividade, produtividade. Então temos um aumento realmente significativo na produtividade e por vários fatores, você nunca pode dizer exatamente de onde ele veio. Alguns desses fatores sugerem que isso chegará à sua última pergunta, sugerindo que a produtividade será um evento único. Então você sabe, as pessoas acabaram automatizando muitas funções no varejo. Você sabe, porque as pessoas que não querem mais trabalhar no varejo, mas isso pode ser apenas uma coisa única. Os desenvolvimentos tecnológicos, por outro lado, podem nos dar anos e anos de produtividade. Então, há muitas outras coisas. Então, não sabemos quanto tempo essa explosão de produtividade será sustentada. No entanto, nunca esperei ver a produtividade se manter tão alta por tanto tempo. Nossa equipe está marcando suas estimativas de crescimento potencial e recebendo algum sinal sobre o futuro. Você não terá essa população em futuro, mas a produtividade é realmente forte. Eu acho que isso realmente aumenta o nível de produção potencial, pelo menos no prazo relativamente curto. Ok. Com 30 anos de experiência em ensino, aprendi que essas coisas devem terminar com uma pergunta interessante. Quem é seu banqueiro central favorito? Eu darei um passe de correio para qualquer pessoa que esteja no quadro durante você. O que define o banqueiro central favorito para você? Você está bem? Pode limitar sua resposta aos vivos ou bem conhecidos. Quero dizer, eu. Seria uma pergunta aberta. Eu vou seguir uma rota fácil e dizer Paul Volcker. Eu conheço com o tempo, você sabe. É claro que você sabe, no Banco Central, não, ninguém quer trabalhar. No Banco Central, quando a inflação é realmente alta. Mas todos que trabalham no Banco Central sabem o que precisam fazer quando a inflação é alta. Ele estabeleceu o padrão de ouro para isso. Isso é o mais importante. Na maioria das vezes, não precisamos fazer isso há 40 anos. É basicamente uma gestão da demanda através de ciclos regulares. Mas com inflação alta, é aí que nossa independência importa, não para os bons momentos. É para quando fazemos algo impopular. Essa é a nossa tarefa. Acho que Paul Volcker estabeleceu isso, que não estava tão claramente estabelecido na época. Então eu vou usar Paul Volcker. Ok, eu vou sair com você em particular, mas acho que você não vai se importar. No centro de cortiça que cedia este evento, há muitos especialistas, painéis de economistas, onde você pode continuar e responder muitas perguntas. Isso lhe dirá quem é seu economista favorito. O economista favorito de Jay Powell é Anil Cassius. Deixe-me dizer que esta é uma história verdadeira e que não é um dia feliz para aprender que você sabe. De qualquer forma, obrigado. Estamos muito felizes por você ter estado aqui e compartilhar seus pensamentos. Muito obrigado por isso.